A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Vire para o irmão mais bonito do seu lado e dê um sorriso para ele. Isso. Diga para ele assim: é hoje. Não, diga de novo: é hoje. É hoje que Jesus vai pegar o seu coração na mão dele. Amém? Estou muito feliz em retornar ao estado do Rio Grande do Sul. Essa oportunidade aqui, nesse trabalho que é um trabalho que eu acredito que Deus se empolga e se emociona. Trabalho de desafio, de fato, o próprio nome já diz, é um desafio. Não é para qualquer um, é só para aqueles que Deus chama. E no meio desses que estão aí postulando uma libertação completa, Deus tem os seus futuros profetas. E no meio deste desafio, Deus vai levantar os futuros homens da igreja neste nosso país. Concordam comigo? Dê glória a Deus, desafio. Estou feliz aqui em conhecer o pastor Pedro, essa figura simpática, bonita. O meu sonho ainda é ter um bigode igual dele, irmão. Jesus vai me dar essa graça. A família inteira tem um bigode, pastor. A turma do bigode, glória a Deus. O ministério do bigode. Conheci o pastor Adalberto e conheci um longe lá em Palmeira das Missões, Dari. E agora estou conhecendo o pastor Pedro. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Nelson. É pastor, não? Estou te consagrando agora. É pastor desse rebanho, que Deus te abençoe. Feliz aqui em ver meus amigos do rei. Eu olho para esse magrinho aqui, irmão, não consigo, eu tenho que começar a rir. Tem um espírito alegre nele que pega na gente. É verdade, deve ser. E não é nem a dentadura, né? Glória a Deus. Conhecer o conjunto Opus Dei. Cadê essa? Meu irmão, eu queria pregar amanhã com uma roupa dessa. Tem algum aí que tem o meu manequim que o meu? Mas bate, sério? Que isso? É bombacha, guaiaca, esse trem aí, né? Coisa de gente batizada com o Espírito Santo. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Levante ela assim para cima. Chacoalhe ela. Glória a Deus, isso é avivamento. Abra a sua Bíblia comigo no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20. As horas já se foram, já são 9h35 da noite. Eu prometo que eu não vou me demorar. Até meia-noite eu termino aqui de falar tudo que Jesus mandou. E eu queria saber, só para não perder o costume, os pentecostais vieram nessa reunião. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20. Esse é pentecostal. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou ainda, peça misericórdia. Eu espero você achar, meu irmão. Eu gostaria que as crianças, esses meninos bonitos que estão aí andando, arrumassem um lugarzinho para sentar. Sei que não é nada fácil ficar num culto como esse. Até alguns adultos dormem. Imagina vocês que são crianças, né? Mas se prestarem atenção no pastor aqui, Jesus pode até batizar vocês hoje com o Espírito Santo. O melhor diácono está trabalhando a nosso favor, né, pastor? A chuva. A chuva botou todo mundo para dentro. E eu quero crer que Deus permitiu que nós fizéssemos essa reunião aqui dentro hoje. Porque quanto mais perto do outro, mais fácil a chama do Espírito pegar. Jeremias 8:20 está escrito assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Eu quero repetir a leitura junto com todos vocês. 1, 2, 3. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Você não tomou chimarrão antes de vir para o culto, gaúcho? Vamos, os homens, vamos ensinar as mulheres como é que se repete. Não me envergonhem, senhores. Só os homens. 1, 2, 3. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que lindo. Vamos dar uma chance
chance as mulheres. Só uma chance. As mulheres agora. 1, 2, 3. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Quando elas querem, elas abrem a boca para falar, né? Para memorizarmos na mente e no coração, uma vez mais, todo o povo de Deus junto. 1, 2, 3. Passou a cega, Findou o verão, e nós não estamos salvos. fecha sua Bíblia, coloque na cadeira, no banco. E uma vez mais, pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão com carinho, aperte com carinho, até ele falar ai. Isso, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. O ré menor, querido. O ré menor, feche seus olhos. Não invalidando a oração do pastor que já me abençoou, mas completando a oração. Feche os olhos. Senhor Deus, eu te exalto por esta noite. E eu tenho certeza que a sua glória vai invadir este lugar. Eu quero fazer 2 pedidos antes de começar a pregar. O primeiro pedido é este: se porventura algum demônio desavisado veio até este centro de convenções, imaginando que seria mais uma festa mundana onde eles têm poder, eles se deram mal. Eu dou a esses demônios 5 segundos para sair deste ambiente, porque se não sair, eles serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido a Deus é um pedido mais pentecostal ainda. Se nós temos crédito contigo no céu, abra a porta do céu sobre este lugar e envia para cá uma comitiva angelical de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que assistem diante do seu trono. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna comigo, à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 serafins na entrada deste santuário. Quero 4 serafins na nave deste santuário. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do teu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Renova ele, mas renova com poder agora. Renova agora! Obrigado, Senhor. Fica conosco. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Glórias a Jesus. Sonoplasta, esse microfone está sendo controlado aqui ou lá? Lá. Sonoplasta, daí dê um pouquinho mais de brilho aqui. Aleluia. Abra um pouquinho mais o reverb. Isso. Não, fecha um pouquinho o agudo e abra um pouquinho mais de grave. Aleluia. Tecladista, tá ali, só que bem baixinho, bem pequeno. Amém? Amados, os que me conhecem o nosso ministério, sabem que eu gosto de mensagem de poder de fogo. Sou pentecostal e não tenho vergonha disso. Sou pentecostal do reteté de Jesus, conhece? É daquele tipo de fogo que quando Jesus acende não tem capeta no inferno que apaga. O fogo santo que nos leva à presença de Deus. O fogo que aquece o coração, que queima pecado, destrói demônio e aquece a nossa alma para glorificarmos e exaltarmos o nome do Mestre Jesus. Porém, desta noite, impelido pelo Espírito em que esta festa foi marcada, dava ao tema que eu li no panfleto, um tema muito abrangente, forte, uma pergunta que deveria ser feita não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida, àqueles que um dia aceitaram a fé. Porventura o clamor de milhões não te preocupa? Levante o dedo de profeta para cima comigo e aponte no dedo do irmão mais cheiroso do seu lado, no nariz do irmão mais cheiroso do seu lado. Aponte. Isso. Diga para ele: o clamor das almas não te preocupa? Não. Pergunte
Pergunte com mais vida, pergunte com mais vida. Diga: o clamor das almas não te preocupa. Eu vou ter que fazer você gritar, gaúcho. Olhe para o irmão e fale com autoridade: o clamor das almas não te preocupa. Agora sim. Mais baixinho, mais baixinho. Bem piano. Olhe para cá. Falar em missões não é para qualquer um. Uma coisa é falar sobre missões, outra coisa é viver missões. Uma coisa é você participar de um culto cheio de emoções, com testemunhos missionários, e outra coisa é você vivenciar a obra missionária. Eu tenho 30 anos completados agora, dia 12 de outubro do mês que há 2 meses atrás. E desses 30 anos de existência, pelo menos 16 anos, eu tenho passado na presença do Senhor com o microfone em punho, ora com o microfone, ora com o megafone, ora com o microfone ligado numa bateria de carro, ora com a voz ativa gritando no meio da rua, desde que me recordo da minha terra infância. Eu não consigo me recordar eu indo a um shopping center passear, não consigo me lembrar de estar em algum tipo de estádio de futebol, algum tipo de quadra para brincar de bola, não consigo me recordar eu estando em algum tipo de cinema para assistir um filme. A minha infância eu me recordo pegando o microfone e pregando o Evangelho. A maior graça, a maior honra que um homem pode ter na vida é gastar a sua vida na presença de Deus. Às vezes, quando olho para o espelho e me pego com os cabelos brancos, o meu corpo cansado, a minha voz completamente destruída, mas eu recordo-me de que acredito que lá no céu eu tenho uma coroa que me espera. E as centenas de milhares de almas que nos ouvem pregar são galardão daqueles que militam na causa do Senhor. Para você ter uma ideia do tamanho da carência da obra de Deus, esse moço que está aqui pregando completa hoje, neste dia, 243 dias pregando somente no ano de 2002. Mais de 400 preleções. Houve dias deste ano de 2002 em que eu preguei de manhã em um país e à noite em outro país. Houve dias deste ano que eu preguei 4 vezes em cultos subsequentes, saindo um povo e entrando outro povo. E hoje fazem 48 horas que eu não durmo, porque eu me recordo de ontem ainda. 15 para as 9 eu deixei uma igreja com 7.000 pessoas incendiada dentro de São Paulo, cheia da glória de Deus. Deixei o povo debaixo da glória. Já tinha um irmão com carro, um irmão com o espírito do Ayrton Senna. Dentro do centro de São Paulo, saímos cortando as avenidas e chuva, e travou o trânsito no meio de São Paulo. Eu tinha que pegar um voo às 10 horas no aeroporto de Guarulhos para ir para o Rio de Janeiro. Eu disse: Deus, não vai dar tempo, então tranca o céu, faz chover, não deixa o avião sair. Cheguei no aeroporto 10h10, o avião estava parado, todo mundo nervoso, dizendo, porque estava todo mundo dentro do avião. Na hora que o piloto mexeu nos botões, deu uma pane. Fiz todo mundo sair, porque disseram que ia ter meia hora para mexer no avião. E todo mundo xingando a companhia, e eu sabia que não tinha nada a ver com a companhia. Eu sabia que era o meu Deus que estava mexendo os botões dele para que eu pudesse trabalhar. Cheguei no Rio de Janeiro meia-noite. Do Rio de Janeiro, onde eu estava, no aeroporto, até o lugar onde eu fui pregar uma vigília, foram 2 horas. Cheguei 2 horas, preguei das 2h30 até as 4 da manhã, para um público estimado em quase 10.000 pessoas. Saí de lá de manhãzinha, tomei um banho, vim para cá, cheguei aqui, agora nem me lembro mais que hora que era. Caí na cama, irmão, eu só fiz tentar dormir, mas o corpo não conseguiu, tão cansado que estava. A voz está destruída. Mas cada vez que eu pego o microfone para pregar, eu sinto o renovo do céu descendo. Porque Deus precisa de homens e mulheres que possam ouvir o clamor das multidões. Tudo dessa noite será diferente. Talvez não vai ser um culto de muito barulho. Eu vou deixar o barulho para amanhã. Vou deixar você para amanhã. Amanhã você vai plantar bananeira, vai conversar com a parede, vai sair correndo, vai profetizar, vai sair aqui brincando de aviãozinho. Já viu que a gente fazia aviãozinho cheio de espírito? Amanhã é esse dia. Hoje o Senhor quer o seu coração. Amém? Abra a mão direita. Coloque no peito. Está escutando o batimento cardíaco? Tem um peito, tem um coração que bate no seu peito? Sim ou não? Então cada batida desta aí será um grito de Deus no seu ouvido. Porque Deus te trouxe aqui nesta noite para que você pudesse ouvir atentamente o pedido dele. Deus está desesperado
procurando um homem, uma mulher que possa se colocar na brecha por esta nação e por as nações da terra que precisam ser salvas. Deus precisa de você. Então tire a mão do peito e ouça a voz deste pregador. Quando eu olho para o livro de Jeremias, capítulo 8, verso 20, a primeira impressão que tenho é que o profeta está gritando com lágrimas nos olhos. A segunda impressão que tenho é que ele não está falando algo normal. Ele está sendo o porta-voz de Deus. A terceira impressão que tenho é que lá dentro do céu, Deus gesticula a boca dele, e cada palavra que sai da boca de Deus, ela é introduzida no coração do profeta, e o profeta abre a boca para dizer. E Deus está tomando as dores da nação, não somente da nação judaica, mas das nações que permeavam a terra naquela época. Está dizendo assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Quando eu olho para a história da salvação, para a história do cristianismo, quando eu olho para a história da igreja, quando eu olho para a história da humanidade, eu encontro dois tipos de seres humanos que permearam esta terra e ainda permeiam. Digam comigo, dois tipos de seres humanos. Faça o número 2 assim, faça o número 2 assim, aponte no rosto do seu irmão, diga: dois tipos de seres humanos. Querido, abra um som aqui para mim, por favor. Você tem um som gostoso, abre aqui para mim, pelo menos um retorno. Me dê qualidade no som, senão a minha garganta vai ficar pior do que já está. Não, você tem que saber controlar o som, senão vai ficar ruim para mim aqui. Então ouça, dois tipos de seres humanos. Os primeiros são seres humanos de quem o mundo tem vergonha de falar. Seres humanos tétricos, malditos, tomados de desgraças. Seres humanos cuja vida deles envergonharam a humanidade. Homens e mulheres que passaram por esta vida e foram veículos de Satanás, instrumentos da maldade, instrumentos que trouxeram para o mundo vergonha e fizeram com que o próprio Deus sentisse asco deles. Eu estou falando de pessoas como Faraó, aquele Faraó da época de Moisés, que mandou matar as crianças apenas por um capricho de uma nação que estava crescendo. Pessoas tétricas como Idi Amin, o líder da Uganda, um homem fascínora, um homem que soube matar até mesmo os seus patrícios. Saiu agora um documentário acerca da vida deste homem horrível, e descobriram que ele até canibalismo praticava no seu país. Ele matava seres humanos iguais a ele, gente da sua própria nação, e comia a carne desses seres humanos, cozidos ou crus assim mesmo. Homens horríveis, homens de quem o mundo não teve orgulho nenhum. Por exemplo, Hitler, que fez 6 milhões de judeus entrarem dentro de maldições tão tremendas, com salas imensas do tamanho desta aqui, nus e soltando gases que fizeram com que eles todos morressem. Eu estou falando de seres humanos como Stanley, que ao apontar o dedo no rosto de alguém, o apontar do seu dedo significava a diferença entre a vida e a morte. Quando ele escolhia uma pessoa com o seu dedo, a pessoa tinha que ficar de pé. E então ele ficava assim com a sua mão, com o dedo assim. Quando ele fazia assim, é porque a pessoa poderia viver. Quando ele pegava o dedo e fazia assim, a pessoa deveria morrer. E mortes traumáticas, mortes trágicas, tipo arrancar a língua do ser humano, vazar os seus olhos, arrancar as suas unhas por várias e várias vezes, jogar o ser humano ora no gelo, ora no calor. Seres humanos malditos, homens e mulheres, que venderam a sua alma para Satanás e foram instrumentos de desgraça. Eu estou falando ainda de seres humanos, por exemplo, como Jonas Savimbi, lá de Angola, na África. Eu estive lá e eu assisti um vídeo que foi encaminhado para a ONU. Um vídeo que me fez vomitar, um vídeo que me fez sentir pena de seres humanos que foram entregues na mão dele. Um homem, pastor Pedro, com tanta autoridade no seu país, que durante 40 anos fez com que Angola vivesse um martírio debaixo de desgraças. Ele pegava crianças de 5 anos de idade, colocava na frente de uma câmera como essa,
agarrava-as pelo cabelo e arrancava a cabeça das crianças com um facão. Levantava a cabeça da criança na frente do pai e da mãe e dizia na câmera assim: eu tenho poder e faço o que eu quero neste país. Para matar este homem, fazem 6 ou 7 meses que ele morreu, precisou de 18 tiros de metralhadora para derrubar. Não era um homem comum, era um homem que vendeu a sua alma para Satanás. Criaturas horrendas. O que dizer da rainha Catarina, que matava e dilacerava os crentes na Inglaterra? O que falar do padre Torquemada, que em uma noite matou 10.000 irmãos nossos chamados valdenses, aprisionou eles em cruzes, em estacas, amarrou a Bíblia protestante no peito deles com correntes e queimou-os, entregou a alma deles ao diabo? O que dizer da fatídica noite de São Bartolomeu, em que a Igreja Católica Romana está completamente comprometida? Na noite de São Bartolomeu, na França, conta o poeta que as ruas da cidade, as guias das ruas da cidade, viam enxurradas de sangue que passavam por ali com a morte daqueles que diziam acreditar num Deus que estava lá em cima no céu. O que falar do comunismo, que levou à morte quase 50 milhões de crentes em toda a Europa antiga? Amados, eu estou falando de seres humanos que nós não temos condições de olhar para eles e de nos orgulhar. Eu estou falando de homens e mulheres que venderam a sua alma por baixo preço. Na galeria desses homens tétricos e malditos se encontra Judas Iscariotes, aquele que por 30 moedas de prata vendeu o nosso Salvador. Por 30 malditas moedas de prata vendeu a maior pérola preciosa que a humanidade conhecera. Homens como Judas tiveram a morte merecida como aquela que ele teve, de amarrar o seu pescoço em uma forca, e gordo e pesado que era, quando se atira de cima de um penhasco, as suas entranhas se rompem e as suas vísceras saltam para fora. Eu não tenho pena deles, eu não tenho dó dessas criaturas, porque foram homens e mulheres que com certeza tiveram uma opção antes de serem aquilo que eram. Poderiam ter sido melhores, mas venderam a sua alma para o diabo. Eu estou falando de pessoas que negam a face de Deus, que não creem na existência de Deus. Eu estou falando de pessoas do presente século, que com certeza aqui no estado do Rio Grande do Sul tem, e por que não dizer aqui em Campo Bom, pessoas que são ricas, que têm uma fortuna incalculável, e quando passam perto de outros seres humanos, os julgam pelo tamanho, os julgam pelo sobrenome, os julgam por aquilo que tem no bolso e por aquilo que não tem. Seres humanos que andam nos seus carros importados, e quando ouvem falar de uma reunião como essa, debocham, riem e até perseguem. Seres humanos, amados, de quem nós não temos orgulho nenhum. Em contrapartida a estes seres humanos horríveis, nós temos criaturas lindas, nós temos seres humanos belos, nós temos seres humanos que o mundo não era digno deles. Gente que nasceu nessa terra, mas nasceu para morar dentro do céu. Gente que Deus não deixou eles aqui muito tempo, mas levou eles para morar lá em cima com ele. Eu estou falando de pessoas como João Rus, como João de Savonarola, como John Knox. Estou falando de Charles Finney, Charles Spurgeon. Estou falando de Moody. Estou falando de Murray, o líder do avivamento na China. Eu estou falando de Daniel Berg, Gunnar Wingre. Estou falando do apóstolo Paulo, que olhou para a multidão e disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu saltei da vida para a morte. Eu posso ouvir o eco da voz de Paulo dizendo assim: 3 vezes sofri naufrágio, me jogaram de cima de muralha, eu caí no chão, me deixaram passar fome, aprisionaram os meus pés e os meus e de Silas dentro de uma cadeia, mataram nosso corpo físico ensanguentado, mas nunca calaram a nossa alma. Mesmo estando à meia-noite aprisionados, o nosso corpo combalido, os pés presos, mas a alma solta, e cantamos um cântico a Deus, e Deus mandou um anjo para abrir as portas da prisão. Eu estou falando de criaturas lindas que deram a sua vida por uma coisa nobre. E quando eu falo dessas criaturas lindas, eu tenho que apontar para este desafio aqui, amados. Muitas pessoas não sabem o inferno que é lidar com a pessoa que está vindo das drogas. Eu digo isso porque eu fui drogado. Eu sei o que se passa no coração de uma pessoa que é drogada. Eu sei o desejo dele. Eu sei a luta interior que a pessoa tem para querer saltar para a vida e não tem força porque o corpo está amotinado pelos vícios. Aí o que
que acontece? Criaturas como essas, infelizes, tomadas pela maldição, precisam conhecer criaturas belas e lindas, como tu, irmão Nelson, que rejeita a vida secular para cuidar desses, como esses irmãos que tiraram a sua oferta do bolso hoje, para ajudar a cuidar dessas criaturas que aqui estão. Eu estou falando de criaturas belas como você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus olha do céu para o estado do Rio Grande do Sul, quando Deus quer contar um segredo dele para alguém, Deus não procura o prefeito dessa cidade, Deus não procura o governador desse estado, Deus procura um crente como eu e você, que somos lavados no sangue de Jesus Cristo e cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro de nós está a luz do Espírito de Deus. Quem concorda comigo, joga a mão lá em cima e dá uma glória a Deus, faz algum tipo de barulho e toca este teclado, porque eu quero ouvir o barulho dele. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é importante para Deus. Meu Deus, vocês não sabem abrir a boca não, gauchada? Quando eu pedir para você responder, responda à altura, por favor. Diga ele: você é importante para Deus. Você é uma criatura linda que Deus tem na mão dele. Mão direita para cima, dá um chacoalhão no ombro do seu irmão, dá um chacoalhão e diga assim: Deus conta com você nesta hora final. Deixa Deus te usar. Por que não escuta? Aleluia. Meus amados, passou a cega, findou o verão. Como crentes pentecostais que somos, e o pior, eu vou dizer uma coisa que vai assustar todo mundo: ser pentecostal não é um problema, é uma graça. Mas o problema é ser um pentecostal assembleiano. Eu sou assembleiano, por isso eu posso falar o meu. Quantos assembleianos eu tenho aqui? Levante a mão. Então olha para o seu irmão e diz para ele assim: ó, aperta o cinto que agora nós vamos apanhar bastante. Escuta, assembleiano. Hoje eu estou só palestrando, amanhã eu vou plantar uma maneira e gritar aqui, mas escuta. Às vezes eu tenho vergonha de quando alguém me pergunta de que igreja eu sou, eu falar que sou da Assembleia de Deus. Pastor Marco, por quê? A nossa igreja é a maior igreja do Brasil. Somos a igreja tida como uma igreja perfeita, porque temos mensagem, temos música, temos estrutura, temos pastores, temos conversão, temos riqueza. Sim. Só que no meio de tanta coisa boa, nós também temos uma coisa guardada dentro de nós, chamada soberba. Soberba. A soberba não é um sentimento. A soberba é um demônio. É um demônio que corrói as estruturas da nossa fé. Porque a gente começa a se apoiar mais na placa da nossa igreja do que a se apoiar naquele que criou essa igreja. E muitas vezes nós matamos no nome da nossa fé. Muitas vezes nós somos tão sectaristas, somos tão autênticos, entre aspas, gostamos tanto da nossa fé, que nós desprezamos os outros de outra fé. E nós, assembleianos, temos um grave problema. Nós somos um povo que vamos para a igreja e quando chegamos dentro da igreja, esquecemos o que é a igreja. Vamos para a igreja não para adorar Jesus. Nós vamos para a igreja para olhar a vida um do outro. Vamos para a igreja para observar se o pregador da noite vai ser usado por Deus ou se ele não vai atingir a meta do coração dele. Olhe para o rosto de um crente assembleiano, você conhece ele de longe, é um rosto fechado, feio, triste. Alguém botou na cabeça dele que santidade é sinônimo de cara feia. E para mim cara feia é sinal de fome. Se você me ver com cara feia, irmão, me dê logo um lanche do McDonald's, você vai ver que eu vou ficar feliz na hora. É verdade. Não, pastor, não é isso. É que nós temos que ser sérios, porque nós somos uma igreja. Vá plantar batata lá na esquina da sua terra. A minha Bíblia Sagrada diz que um coração alegre ele aformoseia o rosto. Que não vivemos assim. Somos um povo muito prestativo,
Somos capazes de dar a nossa vida pela placa da nossa igreja, mas somos incapazes de estender a mão para um irmão mais fraco. E o resultado é esse. O tempo vai passando e nós só sabemos ser crentes dentro da nossa igreja. Só conseguimos expulsar os demônios que nós criamos dentro da igreja. Pastor, o senhor é doido? Não, eu sou verdadeiro. O senhor está dizendo que nós criamos demônios dentro da igreja? Criamos, eu te dou o nome deles: inveja, porfia, intriga, disse-me-disse, perseguição. A nossa igreja não é mais aquilo para o que nasceu. Quer que eu te diga para que Jesus criou a igreja? Jesus criou a igreja para que a igreja fosse um quartel-general, onde os seus soldados recebessem munição suficiente para trabalhar do lado de fora da igreja, para sair lá fora e enfrentar o demônio verdadeiro que está lá. Porque o demônio verdadeiro não está aqui dentro. O demônio verdadeiro está lá, no coração daqueles que são traficantes de drogas. O demônio verdadeiro está nas esquinas das ruas dessa cidade, dentro das prostitutas, dentro dos cafetões. O demônio verdadeiro está no coração daqueles que são idólatras, que adoram imagens de pedra. E sabe o que aconteceu comigo, com você, Assembleiano? Perdemos a visão do amor por aquelas almas lá fora. A gente entra aqui dentro como sanguessuga. A gente entra aqui dentro vazio e diz assim: vamos ver o que Deus tem para dar para nós. Até orando, nós oramos errado. Nós vamos ver para Deus, dá um culto para a gente hoje alegre. Você é Deus para receber culto, por acaso? Culto não é prestado para homem, culto é prestado para Deus. Quem tem que receber culto não é você, quem tem que receber culto é Jeová. Mas olha para você, você é tão crente há tanto tempo. Olha, até agora, estou vendo gente que até agora só cruzou o braço. Somos o único povo que cantamos de braço cruzado, sentado. Olha do seu lado, você vai ver um crente com o olho mais seco do que olho de coruja. Do outro lado tem um que não abriu a boca nem para respirar até agora. O espírito de murmuração está dentro dele. Eu te repreendo, espírito do tererê. Sai desse povo! Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Sabe o nosso problema, Assembleiano? É que nós nos preocupamos mais com a estrutura da organização do que com a estrutura do ser humano. A nossa igreja tem dois tipos de saúde: uma saúde de organização e uma saúde do organismo. A organização vai bem, obrigado. Temos igrejas, temos um CNPJ, temos uma convenção, temos templos, instrumentos, departamentos, conta em banco. O nome Assembleia de Deus é tão forte quanto o nome Coca-Cola. A organização está tremenda, parabéns. Agora vamos falar da igreja como organismo. A organização chama Assembleia de Deus. E o organismo? O organismo chama Pedro, Tiago, Maria, Lúcia, Marco. Nós lutamos para defender a placa da nossa igreja, mas nós não lutamos para defender a igreja, que é você. Tem gente aqui dentro dessa noite que não dá glória a Deus, amigos do rei. Não é porque são fãs, é porque na aparência estão perfeitos. Porque a nossa igreja é assim: crentes estão com a aparência bem, vai tudo bem. O que tem de gente aqui com o cabelo comprido até lá no pé, com a roupa lá comprida lá no pé, com todo respeito, a língua comprida lá no pé. O que tem gente aqui com um terninho bonito e a Bíblia debaixo do braço parecendo um desodorante vencido. Quem sai uma cara de santidade para vir para a igreja, aparentemente está bem. Anda de acordo com como manda a denominação.
dentro está vazio, ferido, sem Deus, sem paz. É por isso que não chora uma mensagem como essa. Mas quando está em casa, na frente da televisão, oh meu Deus, quando começa a novela Esperança e o Reinaldo de Arlequim começa a chorar, quando começa a tocar o pianinho, a irmã vai assim, aí entra aqui dentro, escuta uma mensagem como essa, não pode chorar. Por quê? Porque isso é sinal de fraqueza. As pessoas vão achar que você está com problemas. E como assembleiano, nós batemos o pé dizendo que nós não temos problema porque somos os melhores. Deus manda dizer nessa noite que o eco do que o profeta está dizendo está dentro da sua boca. Está passando o tempo e nós ainda não estamos salvos. Ninguém é salvo porque tem uma carteirinha, porque foi batizado nas águas. Ninguém é salvo porque não corta o cabelo ou porque não usa calça comprida. A salvação não é comprada por obras. A salvação é um sentimento de fé. A salvação transmuta o ser humano em alegria. A salvação traz graça e poder para dentro do peito. Eu estou dizendo aquilo que Deus me mandou dizer, viu, irmãos? Deus está tratando conosco aqui hoje. Aí, amados, deixa eu dizer, enquanto você, irmã, se preocupa em brigar com a outra, enquanto você fica tentando pisar em cima do outro para conseguir um cargo na igreja, enquanto os nossos púlpitos viraram um ringue de boxe, um brigando com o outro para conseguir um cargo maior, enquanto existem dificuldades, destruições dentro da igreja, lá fora as almas estão perecendo. Aí sabe quem é que está evangelizando lá fora? Os mormons. Esses dias eu cheguei nos Estados Unidos num voo, e dentro do voo tinha 72 jovens missionários mormons, todos de uniforme com a plaquinha aqui. Eu conversei com um deles, eles disseram: nós estamos investindo tudo que temos no Brasil. E eu disse: por quê? Porque as demais igrejas cristãs não têm mais poder lá dentro. E eles disseram assim: havia umas igrejas protestantes que evangelizavam de porta em porta, não fazem mais isso, porque eles acham que a estratégia tem que ser mudada. Então nós acreditamos nisso ainda e pregamos de porta em porta. O maior crescimento da igreja dos mormons no mundo é no Brasil. Um dia desse eu estava ouvindo rádio à noite, de repente eu ouvi uma mensagem assim: Jesus está voltando. Eu falei: meu Deus, até que enfim alguém está pregando sobre a volta de Jesus. Na sequência, José de Paiva Neto, Alziro Zarur, aquela seita desgraçada que é uma mistura de um monte de religião. Aí você vai pela rua, as falsas testemunhas de Jeová estão pregando. Aí você liga a televisão, o padre Marcelo Rossi está lá, cantando os nossos hinos. E cá para nós, tem reunião na igreja católica que é mais viva do que os nossos cultos. E lá o povo ainda canta e chora. O senhor olha para esse irmão do celular, está na igreja há 1 milhão de anos. Olha o olho dele, está mais seco do que olho de sapo que morre no dia de enchente. Sabe quem cresce no país? As igrejas neopentecostais, que não tem compromisso nenhum com santidade. A mensagem deles é essa: venha como está, fique como veio. E eu acrescento: depois vamos ver como é que vai ficar. Mas eles estão trabalhando, estão no rádio, estão na televisão. E eu e você, que somos os assembleanos, a igreja mais reconhecida no país, estamos de braços cruzados. Estamos perdendo os nossos crentes. Estamos perdendo os nossos filhos. Algumas semanas atrás eu estive pregando no Distrito Federal e preguei numa Assembleia de Deus. Eu chorei muito. O pastor construiu no fundo da igreja piscinas, sauna e um salão de festa bem grande. E ele disse: sabe qual é a minha estratégia de sábado? Eu faço um baile com os jovens evangélicos. Eu deixo eles dançarem aqui dentro, e pelo menos eles não dançam lá fora.
aqui não precisa se misturar com o mundo. E o pastor me tocou e falou: Marco, a gente tem que entrar em progresso. Temos que dar nossos pulos para segurar o nosso povo. Eu chorei muito, porque eu sou assembleano roxo. Muitas pessoas me entendem mal, falam que eu bato muito na Assembleia de Deus. É porque eu sou assembleano. Eu amo a minha igreja. Só que está na hora da minha igreja despertar. Para encher nossas igrejas, nós não precisamos construir piscinas no fundo da nossa igreja. Nós não precisamos, para atrair os jovens, abrir um salão de bailes. Quer ver a igreja cheia? É liberar o Espírito Santo aqui. E colocar dentro do crente um sentimento de autoridade. Quer que eu te diga o problema do assembleiano? É que o assembleiano tem vergonha de ser assembleiano. Aqui dentro pula, grita, vem para a Bíblia, mas lá fora anda igual o mundo. A moça está na escola e alguém pergunta para ela: por que você se veste assim? É porque o meu pastor não deixa eu fazer outra coisa. Tenho pena de você. Tem vergonha de ser crente. Quando alguém lhe perguntar por que você se veste assim, moço, olha para ele por dois motivos. Primeiro, você não tem nada a ver com a minha vida. E segundo, eu me visto assim porque eu não sou dessa terra. Estou aqui de passagem. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Se você não se despertar para fazer a obra de Deus nessa cidade, nesse estado, o meu Senhor vai entrar no meio das ruas dessa cidade e vai pegar esses que estão aqui, ó, que vieram das drogas, lixo humano. Ninguém entende mais de reciclagem do que o meu Deus. O meu Deus pega o lixo e transforma no luxo. Deus vai dar um banho no sangue de Jesus Cristo nesse povo. Vai arrancar tudo que não presta, vai colocar dentro deles o Espírito Santo. E daqui a pouco, você que está na igreja há 1 milhão de anos, vai ver aquele que chegou ontem, no meio da rua, expulsando demônios e fazendo paralíticos andar. Quando passarmos as ruas e olharmos o mendigo, precisamos olhar os outros que são desprovidos da graça e olhar eles com amor. Não esconder o seu filho do mundo. Não fazer assim: o seu filho tem um amiguinho lá na escola que é drogado. Não, meu filho, você não pode andar com ele. Não tirar ele de perto, pelo contrário, usar o seu filho como um veículo de ganhar aquela alma para Cristo. A religião morta é o pior inimigo que Jesus enfrentou no seu ministério. Eu vou te contar uma coisa agora. Quem não tem lenço, prepara a manga da camisa para chorar. Vai te arrepiar. Eu leio muito. Você já ouviu falar da Índia? Sabe quantos deuses existem na Índia? 6 milhões de deuses catalogados. 6 milhões de deuses. Sabe quem foi o maior líder espiritualista da Índia? Chamava-se Mahatma Gandhi. E eu li várias biografias de Gandhi. E uma delas, eu me joguei no chão e pedi perdão a Deus. Quando ele tinha 18, 19 anos, ele nasceu para ser um líder. Ele deixou a Índia e saiu pelo mundo em busca da verdade. E ele visitou várias religiões, pastor Pedro. E um dos biógrafos diz que ele chegou na Europa um dia e entrou dentro de uma igreja cristã protestante. Uma igreja bonita, perfeita, os crentes bonitos, as mulheres ainda usando aquele chapéu na cabeça, os homens com a sua vestimenta. Uma igreja poderosa e rica dentro da Inglaterra. E Gandhi entrou dentro do culto. O historiador diz que quando Gandhi entrou,
olharam para ele com desdém por causa da cor da pele dele, porque o indiano ele é meio cinza. O indiano tem um cheiro horrível, porque ele vive debaixo de incenso. Se eu estava pregando no Canadá e passei pela rua dos indianos, eu não consegui respirar. Na crença dos deuses deles, eles acendem incensos de minuto em minuto. E eu imagino o Gandhi entrando com aquele cheiro que arde o nariz, com a roupa suja, descalço, porque fez voto de pobreza, careca. E ele entra, e o historiador disse que ninguém dá um lugar para ele sentar. Como ninguém dá um lugar para Gandhi sentar, ele fica em pé escorado no pilar da igreja. Aí, cansado da viagem, andando a pé, ele encontra um lugarzinho no banco e senta. E quando ele senta, as mães se levantam dos lugares onde estão e tiram as crianças que estavam perto dele. E ele tenta não olhar para aquilo, está olhando para o pastor. E naquela noite o pastor pregou sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O historiador diz que Gandhi se emocionou na mensagem. Quando terminou a mensagem, o pastor não fez apelo. E ao terminar a mensagem, os crentes se levantaram e o pastor disse para que se cumprimentassem. Todos se confraternizaram, mas ninguém deu um abraço em Gandhi. Ninguém chegou para pegar na mão dele, pelo contrário, as pessoas se esquivavam dele. Gandhi ainda não estava dando ouvido àquilo, não estava vendo aquilo, não queria ver aquilo. Ele partiu lá para frente para falar com o pastor que falou do amor. E ele chegou diante do pastor e disse: pastor, eu queria falar com o senhor. E o pastor disse: fale com a minha secretária e marque um horário amanhã depois das 3. Mas pastor, não, agora não posso, que eu tenho algumas coisas para fazer. O pastor deixou ele sozinho e foi embora. Eu já preguei na Inglaterra e eu sei como é a época do inverno lá, o frio, a neve. Gandhi tinha acabado de chegar da Ásia e estava lá, sem roupa. E foi uma daquelas noites que o clima mudou e veio um frio de cortar o corpo. E Gandhi sentado nos bancos da igreja, porque as igrejas lá têm aquecimento. Todo mundo indo embora e ele não tinha para onde ir. E chegou o diácono e ele disse: o senhor precisa se retirar porque eu tenho que fechar o templo. E ele disse: mas eu não tenho para onde ir essa noite. Está muito frio. O diácono olhou para ele e disse: eu não tenho culpa disso, isso não é problema meu, é problema do senhor. Deixa eu dormir aqui no banco da igreja hoje. O diácono disse: não podemos, nós temos coisas de valor aqui dentro. Enxotou Gandhi de dentro da igreja. Gandhi dormiu aquela noite na beira da marquise da igreja e não morreu de frio congelado porque encontrou jornais. Ele se cobriu. E ele saiu dali e voltou para a Índia. E sabe o que ele disse para os indianos? O cristianismo é uma farsa, é uma mentira. É uma religião de homens e mulheres ricos, elitizados, que discriminam a gente pela cor da nossa pele. Ele disse aos seus irmãos da Índia: adorem uma barata, mas não adorem a Cristo. Adorem uma vaca, mas não adorem a Jesus Cristo. Estive na África pregando, e eu lembro que assisti uma fita que eu quis morrer. Uma fita gravada na porta do templo do Deus Rato, bem na divisa da África com a boa parte do Oriente. Seguidores de Gandhi, pastor. Um templo gigantesco, caído aos pedaços. E centenas de milhares de negros africanos vindo com a bacia, com bandeja, com xícaras, carregando suas crianças, os velhos, em volta do santuário, do lado de fora. Todos eles colocavam a bandejinha, dobravam o joelho e botavam a testa no chão. Minutos depois, o cheiro do leite atraiu centenas de milhares de ratos que ficavam dentro daquela igreja, daquele mausoléu. Ratos que faziam qualquer gato do Brasil sair correndo, ratazanas. Eles vinham subir em cima da bandeja e bebiam leite, urinavam e defecavam no leite. Subiam em cima das crianças, dos velhos. Um terror! Quando terminava tudo aquilo, os ratos voltavam para suas casas. As pessoas iam se levantando. E os negros africanos, tudo com um sorriso na boca, alegres.
fazia um barulho, os sacerdotes levantavam a mão para cima e diziam: Deus nos visitou. Pegava o leite que sobrou sujo, com urina e fezes de rato, e dava para as crianças beberem, os velhos beberem. O repórter perguntou: por que vocês fazem isso? E eles disseram: Pai Gandhi nos ensinou que esses ratos são encarnações de deuses, e a urina deles misturada com o nosso sacrifício vai trazer saúde para os nossos doentes. Inclina a sua cabeça. Olha para mim. Sabe por quê? Porque Gandhi entrou numa igreja, só vivia de aparência. Porque Gandhi entrou numa igreja vazia de Deus, onde as pessoas se vestiam bem, professavam uma fé verdadeira num Deus verdadeiro, mas que não tinha amor. Como está a sua fé, irmão? Será que você congrega numa igreja dessas? Sabe, pastor, às vezes eu fico maltratado com isso. Eu vou para as nossas convenções, cá para nós, tem coisa que esse povo não pode nem ouvir. É soberba. E Deus está dizendo: passou a sério, findou o verão, e nós não forçamos. Se você ama mais a sua igreja do que a obra de Cristo, você está desqualificado para ir para o céu. Se você é um crente que se perturba com coisas corriqueiras na igreja, se você é daqueles que brigam com todo mundo na igreja e nunca ganhou uma alma para Jesus, eu tenho dúvidas da sua salvação. Não, pastor, mas eu dizimo, eu oferto, eu não bebo, eu não fumo. Isso não é o suficiente. Pastor, mas eu vou ter que ir lá no meio das prostitutas pregar para elas. O que vão dizer os irmãos se me verem lá? Qual o problema, você Leão? A gente vive em função daquilo que os outros falam. Deus está decepcionado com a gente. Eu sinto a tristeza do Espírito Santo nessa noite. Porque enquanto nós estamos aqui, você cheio do Espírito Santo, as almas estão morrendo lá fora, sem nunca ter ouvido uma palavra de amor, sem nunca ter sentido o calor do Espírito que você já sentiu na vida. Feche seus olhos. O Senhor está me mandando insistir nesse assunto, então eu vou insistir mais um pouquinho. Escuta.
Feche os olhos, eu quero que você use os seus olhos espirituais para ter uma visão agora. E não se assuste com o que você vai ouvir aqui, viu, irmãos? Você vai ver crente gemer, gritar, querer descabelar e se jogar no chão. Não se assuste com isso. Porque isso aqui é uma reunião espiritual e Deus está tratando com a gente. Talvez as coisas que eu te disse aqui não te tocaram, então escute isso. Vai chegar um dia que nós vamos estar reunidos em uma grande, imensa reunião. Maior do que essa. Infinitamente maior do que essa. Possivelmente todos nós vamos estar lá de roupas brancas, cantando cânticos de vitória, nos alegrando. Até que de repente, dentro daquele imenso salão, entra a figura principal de um que foi advogado, e nesse dia ele não vai ser advogado, será juiz. Eu estou falando do nosso Salvador. Eu estou falando do dia do juízo final. Um corredor aberto, e ele não anda, ele vai deslizando pelo ar, flutuando, vestido de majestade e glória. Ele se assenta no seu trono e na sua mão direita um cetro da verdade. Seus cabelos são brancos como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, no seu peito um cinturão de ouro, e os seus pés reluzindo como o latão que saiu da fornalha, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios. Começa a chamar as pessoas pelos nomes. Eu e você vamos estar lá assistindo. Silêncio na reunião. E grita o juiz que tragam na minha presença aqueles que foram condenados. Feche os olhos. Eu quero que você veja 2 anjos fortes, uma à esquerda e outra à direita, de uma criatura pequenina, de 1,5 metro de altura, a pele acinzentada, roupa rota, e ele vem sendo arrastado e preso por correntes. Quando ele chega na frente do trono, essa criatura é obrigada a se ajoelhar, porque a Bíblia diz que nesse dia todo joelho se dobrará, e com a língua que ele confessa: Tu és o Senhor. E Jesus olha para aquela criatura e diz: Seu nome? E ele diz: Mahatma Gandhi. Por que você não me confessou como Salvador enquanto estava vivo na terra? Veja os olhos de Gandhi, olha nos olhos de Jesus, dizendo: Eu tentei. Eu tentei. Eu fui numa igreja, mas me discriminaram. Não me deram um paletó para vestir. Não me deram uma cama para dormir. Não me deram um abraço, um pedaço de pão. Eu procurei um pastor. E Gandhi, desesperado, olhando em volta, disse: Jesus, ele deve estar aqui, o pastor daquele dia. Pergunta para ele. O pastor vai estar lá. Aquelas mulheres que não deixavam seus filhos sentar perto dele vão estar lá. Nesse dia vão se esconder no meio dos outros. E o coração de Jesus vai estar apertado. Mas nesse dia ele não é advogado para defender, ele é juiz. E Jesus vai olhar para ele assim e vai dizer assim: Gandhi, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Os anjos vão arrastando ele, do lado direito abre um buraco, um lago de fogo, enxofre. E Gandhi vai se aproximando daquilo e vai gritando: Jesus, não! Me perdoa! Eu tentei!
para sempre. Isso não te tocou? Eu vou mais longe. A fila continua e de repente olhe para trás. Milhares e milhares de negros africanos, de todas as tribos, pequenos, grandes, amarrados com correntes, e veio um após o outro, pura pele e osso. Dobra o joelho, Jesus disse, porque não me aceitaram. E ele disse: nós achávamos que o Senhor era um rato. Nós adoramos um rato, pensando que era o Senhor. Na frente de Jesus, e eu e você lá no meio da multidão de branco, e quando você olhar para ela, você vai se esconder. Sabe por quê? Você vai ver que é aquele mendigo que você desprezou na rua, aquela criança que bateu no vidro do carro no semáforo dizendo: ô tio, dá uma moedinha, e você fechou o vidro na cara dela. Você vai ler, eu podia ter falado de Jesus para ele. Centenas de milhares de adolescentes drogados. O pessoal do desafio, seus amigos, lá naquela fila, e não tiveram a alegria que você teve de aceitar Jesus. E a multidão deles todas gritando assim: passou a cega. Findou o verão e nós não fomos salvos. Eu sinto uma dor na minha alma. Eu vou mais longe. Atrás deles vem aquele seu parente, aquela sua tia, aquele seu tio, aquela sua prima, aquele seu cunhado. Você só faz escandalizar e brigar. Sua sogra, seu sogro estão lá na fila, agarrados a uma corrente eterna, e você lá em cima de branco, porque você não teve coragem de falar do amor de Jesus para eles. Aquele amigo lá da companhia onde você trabalha, na metalúrgica, aquele contador de piada, e você é tão santo que não senta perder nem para almoçar. Você vai ver ele amarrado por correntes, e lá no meio da multidão você: por que eu não falei para ele? Seu vizinho está lá na fila também. Diz para você não se assustar. Você vai ouvir gemidos aqui.
Ouça aí, igreja. Povo meu, ouça a minha voz. Meu coração está em sangue. Há um desespero dentro de mim, porque eu ouço a voz da multidão que vai para o inferno gritando, e não há quem possa socorrê-los. Eu tinha uma igreja que se preocupava, mas que agora só pensam em si mesmos, só pensam em suas políticas ministeriais, em construir grandes templos, em tomarem a posição um do outro. Satanás fazendo festa, arrastando as almas para o inferno. É preciso encontrar um homem e uma mulher que me entregue o seu coração nesta noite para fazer a obra missionária. Levanto nesta noite um exército nesta pequena cidade que vai abalar o estado do Rio Grande do Sul, porque eu não posso perder esta batalha. Levanto profetas nesta noite para pregarem contra o ministério que está frio, e tragam um renovo sobre a minha igreja, porque a minha volta está próxima. Santificai-vos, preparai-vos, porque eis que venho sem demora. Fiquem na minha paz e preguem o meu evangelho. Assim diz o Senhor. Jesus, acende o seu fogo no meio desse povo, Pai. Onde houver um homem e uma mulher que o Senhor vai começar a usar aqui no estado do Rio Grande do Sul, conforme o Senhor prometeu, enche ele até ele não aguentar ficar mais sentado, Pai. Enche ele até ele ficar de pé para te adorar. Enche ele agora! Se tem algum crente batizado com o Espírito Santo aqui, que
Jesus está levantando aqui. Jesus disse: este a mim, sacudido pela glória. Pastor, olha aí, as crianças estão vindo chorando. Meu Deus! Olha aqui, pastor. Meu Deus! Meu amigo, você tinha que estar nesta hora final. Cadê você? Cadê você que quer ser usado por Deus? Cadê você? Chega aqui perto das crianças. Chega aqui perto delas. Venha. Aleluia. Eu tenho uma notícia boa para dar, pastor Pedro. A cega ainda não passou. O verão ainda não acabou. Estamos na época da graça. Filme essas crianças, filme elas, para ficar registrado para sempre. Meu Deus. Meu Deus. Filho, toca para mim quão grande és tu. Aleluia. Meu Deus. Fico a pensar nas obras de suas mãos. Olho do céu de estrelas pontilhado, eu passarei cantar uma canção. Então minha alma canta, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ira basura, bacanda na baixada, e cantar a basura, rabachora. Levante as duas mãos para o céu, toda a igreja. Coloque as mãos no ombro de quem está à sua esquerda, no ombro de quem está à sua direita. Porque o meu Deus vai derramar uma unção coletiva. Todos os crentes serão cheios do Espírito Santo. Amigos do Rei, tem um hino de fogo para cantar. Depois que eles cantarem o hino, eu quero que o Opus Dei prepare um hino de glória para cantar. Aleluia! Feche os olhos, todos vocês. Da glória, começa da glória. Porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo agora. Fale em línguas agora. Seja renovado agora. Receba agora. Sim.
olhos e diga assim comigo: Deus, eu quero poder para testemunhar, para ganhar almas, para salvar vidas. E esse poder tem que descer através de fogo. Agora! 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 Meu Deus do céu! Dá som ali no microfone deles, retorno no microfone deles. Jesus! Arrebata! Cuidado para não que Jesus está arrebatando, gente. Deixa eles aí, meu Deus. E aqui nessa tribuna tem glória aí atrás. Tem glória lá. Seja batizado com o Espírito Santo agora! Agora! Tem poder, meu irmão vai dando glória que o Senhor vai te dar. Queima, Jesus, queima, vai queimando! Vai queimando! Remova esse fogo! Deixa ela aí. Não deixa ninguém pisar em cima, deixa. Mão esquerda para cima, todo o povo de Deus. Depois disso, o Opus Dei vai cantar, já estejam preparados, já estão preparados? Quando eu falar amém, vocês cantam. E eu devolvo o microfone ao pastor. Lá fora, em algum lugar, eu tenho meus materiais, se você puder me ajudar. Levar uma fita de vídeo, tem um livro novo chamado Tempo de Avivamento. Eu agradeço. Tá no campo, aqui dentro, tá aqui dentro. Mão esquerda para cima, todo mundo. Diga comigo em nome de Jesus. Os demônios que me calaram e roubaram de mim o desejo de ganhar almas, eu coloco eles na palma da minha mão agora. Fecha a tua mão com autoridade. Olha para o seu irmão e diz: está vendo isso aqui? São os demônios que me roubaram. Hoje eu vou destruir eles no nome de Jesus. Levanta a mão lá em cima. Eu vou contar até 3, vamos jogar no chão e você vai pisar em cima, amém? Fecha os olhos. 1. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo agora. 1,5. Há um avivamento na sua família. 2. Você vai ser o maior ganhador de almas que essa terra já viu.